7, versículo 8. O título dessa palavra é Conquistando pela Obediência. Olha para o teu irmão e diga, conquistando pela obediência. Que diz assim, Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué, escolhemos-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro dos montes. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se por ela. Então Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-o ao ouvi-los de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Só para vocês entenderem essa ministração, eu quero que vocês, aí atrás está dando para ouvir direitinho? Eu quero que vocês prestem atenção minuciosamente, porque o título da mensagem já é obediência. Então, se um irmão parar para conversar contigo no meio da mensagem, qualquer outra coisa tu fala, fica quieto aí o desobediente. Amém? Pode falar, que está com a voz profética. Quem está te autorizando é o seu pastor. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Moisés disse para Josué, vá para o meio da peleja. Olha para o teu irmão e diga, meio da peleja. Só vai quem é obediente. Eu quero usar como um pano de fundo para vocês entenderem a saída do Egito. Porém, eu quero que vocês entendam logo de cara o que esse texto quer dizer. Josué em momento nenhum questionou Moisés. Ele disse, vá pelejar. E ele não criticou Moisés dizendo, eu vou para o meio da guerra e você vai para o monte orar. Não, tu não vai comigo. Não, tu tem que ir comigo. Ele não questionou, ele simplesmente foi para o meio da guerra. Mas por que Josué fez isso? Por que ele obedeceu sem questionar? E agora vocês vão entender isso. Preste atenção. Eu só sei se a palavra está prendendo a tua atenção se uma criança não chamar mais atenção do que eu. Então eu quero treinar o ouvido de vocês, a audição de vocês, a mentalidade de vocês e treinar minha oratória. Amém? Jesus pregava no meio de um monte de criancinha. Amém? Glória a Deus. Há uma tipologia, uma figuração do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Novo Testamento e o Antigo Testamento eles andam em conexão, não tem como você desplugar um do outro. Quando o apóstolo Paulo disse que o final da lei é Cristo, ele não diz que a lei acaba em Cristo, mas a finalidade da lei é Cristo. A finalidade da lei é conduzir o homem a Cristo, a compreender melhor a pessoa de Cristo através da lei, através da palavra. Então não é que Jesus veio anular, Jesus disse, eu vim para ensinar vocês a cumprir o mandamento e não para anular. Porque é o Antigo Testamento que dá veracidade ao Novo Testamento, como um espelho. O Antigo Testamento acontecia tudo no reino físico, uma simbologia do reino espiritual. Quem está entendendo? O Egito do Antigo Testamento representa o mundo no reino do Espírito agora. O Egito, a escravidão do Egito representa a libertação e a escravidão do reino do Espírito, com Jesus. A liderança de Moisés aponta para a liderança de Cristo. Agora, eu vou fazer um paralelo. Quando o povo foi escravo no Egito, que eles saíram do Egito, a Bíblia diz que quando eles saíram, Faraó veio atrás deles. Agora, entenda o seguinte, Deus criou um caminho, olha para o teu irmão e diga, Deus cria um caminho para o novo convertido.
Essa história de que todo novo convertido passa guerra é mentira. Sabe por que é mentira? Porque Deus não quer que novo convertido passe guerra para não voltar para o mundo. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus escolheu o caminho no meio do mar, para que eles não saindo do Egito, não passando por terras estrangeiras e enfrentando uma guerra, desanimasse e voltasse para o Egito. Então, Deus fez o caminho que evitou deles passarem por terras estranhas, levou eles para o caminho do mar. Quando chega um dado momento, eles olham para trás e vê os egípcios vindo atrás deles. E aí Moisés diz: está vendo esses egípcios que vocês veem? Nunca mais vocês verão diante dos olhos de vocês. E afogaram, você conhece a história. Todo novo convertido, ele passa por luta. Sabe o que é a perseguição do mundo? Qual é a luta? Não é uma guerra espiritual, não é uma guerra que você não possa pelejar, mas é uma guerra na mente. Você está entendendo? As guerras espirituais, Deus guarda. O nome disso é consolidação. Deus quer consolidar o novo convertido. As maiores guerras que o novo convertido passa são guerras na mente. São batalhas espirituais na mente. Ele olha um barzinho, ele quer voltar. Ele olha um pagode no meio da rua, ele quer voltar a participar do pagodinho. Ele está ali, ele está numa aflição na mente. Então, quando chega algum momento que vem um exército, o diabo vem, aí começa a batalha espiritual, ele dá de frente para um mar fechado. Esse mar fechado, o mar vermelho, ele simboliza os embaraços da mente do novo convertido. Que quem tem que abrir esse mar não é Deus, é o pastor, é o líder que tem que tocar e abrir o mar. Por quê? O que é esse mar fechado diante do novo convertido? As complexidades. Porque todo mundo que não entende algo rejeita. O ser humano, ele não aceita o que ele não entende. Ele é propenso a rejeitar o que ele não entende. Então, quando ele bate de frente com o mar fechado, ele pensa o quê? Não, isso está errado. E o povo começou a murmurar com Moisés, dizendo: você é príncipe do Egito. Você está mancomunado com ele. Não tinha cova suficiente para nos enterrar lá no Egito, e você nos trouxe para cá para nos enterrar aqui, porque Moisés era príncipe do Egito. O povo de Israel confiava em Moisés, desconfiando, irmão, porque ele foi criado no meio. Então o povo o tempo todo achando que Moisés tramou isso tudo para tirar o povo de lá, porque os hebreus estavam crescendo demasiadamente. E um povo que cresce dentro de uma nação, ele toma essa nação. Então existia essa guerra na mente dos israelitas. Então, o que Moisés faz? Abre o mar vermelho, quando o povo passa, as águas se fecham, acabam. E essa promessa se cumpriu. Quando o pastor disse: essa luta que você está passando, você nunca mais voltará a passar, aconteceu. Nunca mais os israelitas enfrentaram os egípcios. Então eu quero profetizar na sua vida agora. Essa luta que você está passando agora, você nunca mais vai passar na sua vida. Mas você tem que marchar. Deus está abrindo um caminho, você tem que passar. Agora olha só, eles enfrentam agora uma outra dificuldade, porque é uma etapa da vida cristã. Quem está entendendo o paralelo que eu estou fazendo entre reino do espírito e reino físico? É uma nova etapa. Quando eles atravessaram o mar, eles já não eram mais novos convertidos, neófitos, mas eles estavam agora lutando contra as outras entidades. Existe uma entidade que ela quer fazer você voltar para o mundo. Quando você não volta mais para o mundo, porque você já decidiu pelo Senhor, tu já passou pelas águas do Mar Vermelho, agora existe uma outra entidade que quer fazer você morrer no deserto. Os amalequitas são demônios, entre aspas, espíritos, são homens estranhos, povos estranhos que apontam para demônios, que querem interceptar o caminho do povo de Deus para a terra prometida. Que terra prometida? A terra prometida física aponta para a terra prometida espiritual, a Canaã espiritual. Quem está entendendo? Os amalequitas entram no caminho, só que os amalequitas, eles eram espíritos, ou homens, vamos dizer assim, covardes. É o povo mais covarde que Israel já enfrentou. Porque os amalequitas sabiam que o povo de Israel era desprovido de armas, eles eram camponeses. O povo de Israel não tinha uma espada. Há 1 mês e meio atrás, eles eram camponeses. Tinha idosos, crianças, grávidas. Era uma nação saindo de dentro de uma outra nação. Decrépitos, pessoas aleijadas, cadeirantes, porque não tinha cadeira, mas pessoas que estavam sendo carregadas no colo.
É muito fácil você dizimar um povo desse, é muito fácil você matar um povo desse. Ainda mais que os amalequitas, eles eram um povo que viviam no deserto, estavam acostumados a viver na escassez do deserto. O povo de Israel não, já estava mal alimentado, já estava fraco. É aquele espírito, é aquele povo que quer te pegar no momento de fraqueza, no momento de dúvida, aquele que entra no caminho para te impedir de cursar aquilo que Deus tem para você. Quem está entendendo, diga amém. Por isso Deus disse isso para Josué, através de Moisés. Está vendo esse povo amalequita? Eu quero acabar com eles de vez. Eu quero destruir eles para sempre. Os filisteus foram guerreiros que lutaram contra Israel e até hoje lutam. Os filisteus são os palestinos. A palavra Palestina vem de Filistia. Filistia vem de Filisteia, de filisteus. Até hoje, os filisteus são os palestinos que lutam contra Israel. E Deus não acabou com eles para sempre. Mas os amalequitas foi uma batalha só e Deus queria, sabe por quê? Por causa da covardia. Atacar camponeses no meio do caminho. Por isso, pastor Tiago, que quando o senhor deu palavra de oferta, Deus se irou tanto com Saul, quando Saul não matou Agag e os amalequitas. Ele era para ter matado o rei da Amalequita. Então, o que Samuel faz? Chama Agag e pergunta, por que tu não matou todo mundo? Deus não disse que era para matar todo mundo? A Bíblia diz que Samuel pega uma faca, uma espada e corta a cabeça do rei Agag na frente de todo mundo e diz, era isso que era para ter feito. Não desobedecer a Deus. A ordem de Deus era para acabar com os amalequitas. Quem está entendendo? Aleluia. Agora olha só que tremendo. Vamos voltar para Josué. Por que Josué, na mesma hora, atendeu? Ele não questionou. Porque ele sabia quem ele era e quem ele era agora. Quando você sabe quem você era e quem você é hoje, você não questiona a voz do seu pastor. Quando você vê, sabe quando um pastor abre o mar vermelho para um discípulo que está em confusão, já está com vontade de voltar para o mundo, e ainda dá de frente com a dificuldade? Sabe quando que um pastor abre o mar vermelho? Quando ele te dá um conselho, ele senta contigo, te dá um gabinete, uma palavra de sabedoria que dá norte à sua vida. Agora olha só que tremendo. Não, você vai lá para o meio do povo, Josué, vai lá para o meio do povo batalhar. Pega a espada na mão, porque eu, Iú e Arão vamos subir o monte. Entenda o seguinte, líderes de 12, eu quero pregar hoje aqui para a igreja toda, mas eu quero pregar principalmente para os meus 12. Entenda o seguinte, os 12 são aqueles que guerreiam com a espada, enquanto o pastor está no monte orando. 12 são aqueles que abrem o caminho. O pastor, ele é um exército inteiro quando ele está orando. Quando ele está com a espada na mão, ele é só mais um guerreiro. É isso que você tem que entender. Josué entendeu o seguinte, ele não questionou, por que Moisés não vai guerrear junto com a gente? Josué entendeu que as orações de Moisés eram muito mais importantes do que ele estar ali no meio com a espada na mão. Sabe o que é uma palavra de obediência e de ordem? E eu quero falar sobre a obediência por isso. Porque muitos líderes estão perecendo por desobedecer. A Bíblia diz que quando Moisés estendia as mãos, o povo de Israel prevalecia. O que acontecia? Já viu um combate no filme? Nesses filmes de guerra, de medieval? O povo vinha avançando, matando os inimigos. Matando os seus inimigos. E quando Moisés cansava a mão, os amalequitas vinham matando os israelitas. Toda vez que o pastor para de orar, sempre tem alguém dentro da igreja que morre espiritualmente. E Amaleque prevalece. Por isso que a estratégia do diabo é botar o pastor como motorista de ambulância. Passa mal, a primeira coisa que a pessoa pensa, vou ligar para o pastor. Quer ocupar o pastor fazendo milhares de visitas. Não estou falando que o pastor não tenha que fazer visita, amém? O pastor tem que visitar. Mas a pessoa às vezes quer que o pastor vá visitar ele toda semana. E aí o pastor não tem tempo para a família, não tem tempo para orar e não tem tempo para ler a Bíblia. O diabo sempre criou estratégias para isso. Uma das estratégias lá no início da igreja primitiva foi o que Pedro estava fazendo? Servindo a mesa. E os judeus de fala grega disseram, não, na distribuição do alimento, a comida não está chegando para nós. Então, Pedro disse, eu sou um péssimo administrador de mesa e de bem. Eu não sou tesoureiro, eu sou pregador e pastor.
Vamos separar 7 diáconos cheios do Espírito Santo, porque até para ser diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Diferente do trabalho que você vai fazer, trivial ou não. Apóstolo Pedro disse, separa para mim 7 homens cheios do Espírito Santo. Separou, botou a mão sobre eles para servir a mesa e trabalhar a administração. E nós, apóstolos, ele disse, vamos nos dedicar à oração e à palavra. Quanto mais pastor ora, quanto mais pastor tem tempo para orar e ler a Bíblia, maior é a qualidade de ensino, maior é a libertação. Porque a oração dá poder, a palavra limpa e liberta. Quem está entendendo? Então a estratégia do diabo dá múltiplas tarefas para o pastor, para o povo de Deus perder e acabar tendo derrota. Muito obrigado, meu filho. E o povo de Deus acabar tendo derrota. Aí atrás está dando para me ouvir? Não? Está dando? Então por que tu não fez assim com a mão? Está com preguiça? Arruma um U e um Arão aí para segurar o braço dessa criatura. Jesus, geração Nutella. Só fazer assim, ó. Ô glória, meu Deus. Amém. Agora preste atenção. Ele disse, eu sei quem eu era. Até me perdi. Por isso eu vou ouvir a voz de comando. Eu estava pregando ontem lá em Namaste, Realengo. E a pastora Daniele é militar. E eu estava na geografia onde é uma área militar. E eu falei para eles, vocês sabiam que essas casas, essas pessoas que moram aqui em Sulacap, Realengo, as pessoas que vieram morar aqui por causa do complexo militar. Esses bairros foram gerados através do complexo militar, embora já tinha algumas pessoas que moravam aqui. Então significa que vocês que estão aqui, vocês não moram, vocês estão acampados. Há um propósito. E aí eu estava falando sobre o exército. Se você está no exército e o teu superior diz, direita, vou ver. Como é que é, André? Na hora, não é isso? Tem que virar para a direita. Esquerda, marche. Aí você fala assim, para que essa palhaçada? Para quê? Direita, esquerda, direita, levanta, senta. Para treinar o ouvido, a obediência para o tempo de guerra. Nada é desproposital. Você está no quartel, para que um monte de homem lá, um monte de gente, sei lá, enfileirado, para que essa bobeira? Tem que desmilitarizar o governo, tem não, irmão. A ordem, a obediência coloca o povo no rumo certo. Porque quando você está numa guerra, um código pode salvar a tua vida. Se você obedecer um código, se alguém chegar e falar para você, pula para a direita, tu pula, o superior está vendo o campo de batalha. Ele faz um código para você pular para a direita, você se safa de uma granada, você se safa. E a ordem do superior é para todo mundo. Existe hoje, pastora Ana, na igreja, uns falsos pensadores. E pela internet, os desigrejados, é um bando, a palavra desigrejada já é feia. Eu posso ter, são pessoas feridas, complexadas, pessoas almáticas, que não sabem conviver em sociedade, aí elas acham que pode servir a Deus dentro de um quarto. Só que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele tem que ouvir de alguém. Então a fé vem através de ouvir a palavra de alguém, não é de ler, é através de ouvir. Amém? Quem está entendendo? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pessoas que não foram curadas, não foram restauradas em comunhão, em santidade, não foram restauradas nas suas motivações e querem se afastar. Já viu um almático quando ele diz assim, ó, eu perdoo, mas também não falo mais com ele também não. Tu vai ver que esse condicionamento já é uma pessoa almática. Uma pessoa que está doente ainda da alma, que não foi curada completamente, não é isso? Então é isso. O curado, ele não tem problema de obedecer. Os falsos pensadores, por que eu falo falso pensador? Porque a Bíblia diz que nós temos que pensar sim, temos que estudar. Apóstolo Paulo era um pensador inteligentíssimo. Mas pensar segundo a Deus é mergulhar, é elocubrar, é pensar segundo a vontade de Deus. E todo mundo que pensa e raciocina segundo a vontade de Deus, a primeira atitude que ela tem é de obedecer. Porque um obediente,
Um pensador, mesmo segundo Deus, ele obedece, depois ele questiona. Não é pecado questionar, quem está entendendo? Mas você obedece primeiro e depois questiona. Porque a obediência pode salvar a tua vida. Tu faz o que o pastor falou. Passar uma semana, passar um mês, tu senta com ele no gabinete e fala, apóstolo, aquele dia o senhor falou isso para eu fazer isso e isso, eu fiz, obedeci, mas o senhor poderia me explicar por que o senhor falou para eu fazer aquilo? Eu queria compreender, porque eu poderia obedecer com muito mais satisfação. Eu vou sentar contigo, vou conversar. Agora, irmão, imagina você estar num campo de batalha, pula para a direita, marcha para a esquerda. Não, por que eu tenho que pular? O senhor não vai me explicar não? Pá, morre. Morre. Tem que obedecer, olha para o teu irmão, tem que obedecer. Obedecer, irmão, só obedece quem tem visão. Tudo que o diabo quer é fazer você roubar a admiração sua pelo seu líder, a admiração sua pelo seu pastor, porque todo mundo que perde a admiração pelo pastor, ele para de obedecer, ele questiona as ordens. E o único prejudicado é você, porque o pastor está no monte, é você que está no campo de batalha. Quando o pastor parar de orar, quem é prejudicado é a sua família. Teu marido está quase se convertendo, está quase se convertendo. Aí, meu irmão, o pastor para de orar, o diabo começa a ganhar campo dentro da tua casa. Moisés estava em cima do monte. E quando Moisés estava em cima do monte, ele estava com o braço aberto assim, ó. O que te lembra isso? Moisés com o braço estendido em forma de cruz, aponta para a cruz de Cristo. O povo de Deus tem vitória quando olha para o líder e vê Cristo no líder. Só que Moisés é uma tipologia, ele não é Cristo. Ele está como figura de Cristo. Então ele precisa de 2 homens para segurar o braço dele. A vitória vinha do braço de Moisés, que representava a cruz de Cristo. Através da morte de Cristo, nós temos passagem para a terra prometida. Quando Josué olhava para o monte, que via o líder dele e via Jesus no líder dele, ele tinha vitória. Quando ele olhava, ele via o braço do líder abaixado, o povo desanimava, tinha derrota. É por isso que o diabo quer fazer você olhar só a natureza humana do teu pastor. E não deixa você mais olhar a unção do teu pastor. É a unção do teu líder que te desata. Não é a humanidade dele. A humanidade dele não tem nada para te dar. A humanidade dele é só cansaço e enfado. Só que a vitória de Moisés contra os amalequitas foi uma vitória transitória. Uma vitória para que servia só para aquela geografia e para aquele momento, porque esteve a ajuda de homens. A vitória que Cristo nos deu em cima do monte, de braços abertos, foi construída somente por Deus e Ele, um relacionamento trino. Então, é uma vitória, não é transitória, é uma vitória duradoura e eterna. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas pela vitória que Cristo nos deu na cruz do Calvário? Josué assume a liderança. Quando Josué assume a liderança, a palavra, o nome Josué, em hebraico, é Jesus. Irmãos, se você chegar para um judeu, teve uma das caravanas que eu tive em Israel, quando eu entrei em Yad Vashem, Yad Vashem é o Museu do Holocausto, Yardenit, que é riozinho, o Rio Jordão. Tem uma loja que vende produtos, souvenirs e tudo mais. Uma bombonierazinha também. Tinha um judeu ali me escoltando e querendo me explicar o que significa o nome Yeshua. Ele falou, não fale Yeshua, é Yoshua. E eles têm esse conceito, que o nome de Jesus não é Yeshua, é Yoshua. Porque os cristãos botaram para Yeshua para diferenciar de Josué. Porque Yoshua é Josué em hebraico. E Yeshua é Jesus. Mas o nome Jesus em hebraico é o mesmo. Josué e Jesus é o mesmo. Quem está entendendo? É igual Tiago. O que é Tiago? Qual é o nome bíblico, Tiago? Jacó.
Jacó, Iago, Tiago, James, é tudo o mesmo nome. James em inglês é Tiago. Jacó é Tiago. Iago é Tiago em grego. Tiago é tudo Jacó. Tem algum Tiago aqui? Qual o teu nome? Amém. Porque, voltando à palavra, voltando ao estudo, vocês lembram uma vez que eu disse que todos os personagens do Antigo Testamento apontam para a pessoa, a liderança de Cristo? Eles são imperfeitos, mas o que eles têm de qualidade aponta para Cristo. A força de Sansão aponta para a resiliência de Jesus. Jesus era para ter morrido, irmão, 3 horas antes da sua morte. Jesus era para ter morrido no meio do caminho, porque ele estava esgotado. A resiliência de Jesus de conseguir chegar até a cruz aponta para a força de Sansão. A liderança de Moisés aponta para a liderança de Jesus. Moisés liderou uma nação inteira no deserto. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. A Bíblia diz isso, que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. E aí Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Essa parte eu estou tentando aprender todo dia. Amém? Mas Moisés foi. E olha que Moisés matou um camarada e bateu na rocha, hein? E ele era o homem mais manso da face da terra. Salomão foi o homem mais sábio que pisou na face da terra, a sabedoria de Cristo. Então, cada uma das qualificações de alguns homens apontam para Cristo. E Josué? O quê? O coração quebrantado de Davi, a submissão de Davi, aponta para a submissão de Cristo. O coração quebrantado. Jesus chorou, não é isso? Como é que um Deus pode chorar por alguma coisa, irmão? Imagina. A gente chora em estado de ânimo e emoção. É psicológico. Você está abalado na sua emoção e você chora. Quem pode abalar Deus nas suas emoções? Jesus teve a capacidade de chorar sabendo que o cara morreu 4 dias antes de chegar no túmulo. Que a Bíblia diz que ele já sabia. Quebrantado, coração de Davi. Agora, e Josué? A submissão de Josué aponta para a submissão de Jesus. Por isso que eles têm o mesmo nome. Yeshua e Yeshua. Por quê? Josué foi obediente. O primeiro pecado que aconteceu nessa terra. Qual foi o pior pecado? Fofoca. Não pode. Vai falar da vida de quem, Adão? Só tinha ele e a mulher dele. Adão estava pecado de cobiça. Estava cobiçando a mulher dos outros. Não tinha outra mulher, só tinha a dele. Adultério também não pode. Qual foi o pecado de Adão? Me fala o horário porque eu estou sem relógio, tá? Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Olha para o irmão e diga, desobediência. Então Jesus, ele é o último Adão. A Bíblia diz isso lá em Romanos, que ele é o último Adão. Ele veio para que o sacrifício dele fosse feito e é aceitável diante de Deus. Ele tinha que obedecer em tudo. Adão desobedeceu numa coisa e caiu a humanidade. Jesus tinha que fazer o inverso. Não obedecer só uma coisa. Jesus tinha que obedecer em tudo e ainda entregar a sua vida. Então, tudo que Jesus falava, ele dizia assim: o que eu faço, não faço de mim, mas eu faço em obediência daquele que me enviou. Ele dizia: eu faço isso porque aquele que me enviou é maior do que eu. Eu faço isso porque, Pai, seja feita a tua vontade, não é isso? Contudo, seja feita a tua vontade. Tem uma passagem na Bíblia que me deixa intrigado, quando os gregos chegam para falar com ele, e aí ele diz: Pai, glorifica o teu filho. E aí Deus disse: eu já tenho glorificado e ainda o glorificarei mais. Jesus disse: chegou a minha hora. Que eu direi: Pai, me afasta disso, se foi para isso que eu vim? Se um grão de trigo não cair na terra, ficará ele só. Mas se cair e morrer, dará ele muitos frutos. Então a obediência de Josué, inteira obediência ao líder, aponta para a obediência de Cristo ao Pai. Jesus foi totalmente obediente. Quantos aqui querem parecer com Jesus? Então obedeça. Todo princípio de rebeldia parte do pressuposto de uma discordânciazinha. Qualquer discordânciazinha. Mas apóstolo, eu tenho um cérebro. Eu disse que você não pode discordar. Você tem que obedecer. Mas se a tua discórdia te leva à desobediência, esse pensamento não é segundo Deus, é segundo o diabo. Obedece,
Depois você pode questionar. Aqui não tem nenhum líder déspota que vai dizer, é isso e isso mesmo. A gente vai sentar e vai conversar, vai explicar para você. Se entrar na tua mente, a mente vai orar para Deus te revelar a visão. Mas a gente quer salvar a sua vida. Tem um quebra-pau, casal brigou, quebra-pau, furdunço lá. Tu escuta pelo zap o barulho, as cadeiras voando, as crianças gritando. E aí tu fala, vem para o culto. Aí a pessoa não vem. Vem para o culto. Chega aqui, a gente conversa, vem para o culto. Não, não vou. Aí chega aqui, só chega a mulher, o marido não veio. Ou só chega o marido, a mulher não veio. Irmão, em tempo de guerra, o que salva a tua vida é a obediência. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? A voz que te guia no tempo de guerra é a obediência. Porque quem está no meio do furacão, no olho do furacão, ninguém consegue ouvir Deus. O que te guia no tempo de guerra é a obediência, permanecer firme. Agora olha só que tremendo. Moisés morre e Josué tem que entrar na terra. Quando ele vai entrar na terra, sabe o que acontece, Vinícius? Ele está com a multidão. E no meio daquela multidão tinha idoso, tinha aleijado, criança. Tem alguém aqui que não sabe nadar? Olha quantas pessoas. Tu mora no Rio de Janeiro. Tem água limpa, tem água suja, tem rio, tem valão, tem enchente, tem todos os ambientes para tu nadar. E tu não aprendeu a nadar. Não é isso? Praia à vontade, cachoeira. Eles moram no deserto, irmão, não tinha como eles aprenderem a nadar. Agora você imagina, quando eles chegam diante do Jordão, a Bíblia diz que o Jordão estava em cheia, transbordando de uma ponta a outra. Os soldados poderiam passar, os homens poderiam passar, porém, irmão, as crianças e os velhos. Então, qual é o trabalho de Josué, dos 12? Porque Josué era um dos príncipes de Moisés, dos 12, que é aqueles que ajudou a trabalhar a administração. Era facilitar o caminho. O trabalho dos 12 é facilitar o caminho do povo. Uma das coisas que eu não falei lá na igreja do pastor Calinho, eu quero falar aqui. Lembra que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles não tinham arma? Como que eles venceram os amalequitas? Na raça. Mas quando eles venceram os amalequitas, eles passaram a ter arma. Olha para o teu irmão e diga, cada guerra que você inventa, você obtém armas para vitórias maiores. Uma salva de palmas para o Senhor. Eles não tinham armas, agora eles têm. Porque para encarar Jericó tem que ter arma. Então as lutas que você entende hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Porque cada luta que está passando está te amadurecendo, te dando experiência para enfrentar obstáculos maiores. E lutas maiores que vão te dar recompensas também maiores. Agora olha que tremendo. Por que Josué dá uma ordem ao Jordão, o Jordão seca na mesma hora? A Bíblia diz que o povo passou. A Bíblia mente? A Bíblia aumenta? A Bíblia diz que o povo passou e nem lama tinha nos seus pés. Como é que seca a água e seca o fundo? As águas pararam e viraram um paredão. Assim como o líder deles abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Jordão. Porque quando nós somos obedientes, nós fazemos o que nossos líderes fazem e até obras maiores. Porque Moisés abriu água parada, Josué abriu água corrente. O povo passou em seco. Agora, por que as águas do Jordão se abriram? Abre em João capítulo 15, versículo 6. João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedi em meu nome, o Pai vos conceda. Só essa parte. Eu vou resumir para vocês. Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para ir dar fruto. E tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhe conceda. Olha para o teu irmão e diga: todo obediente, todo aquele que dá fruto, pode pedir o que quiser, que lhe será dado.
Escuta, tem muito crente que não tem oração respondida, passa 3, 4 horas orando e Deus não responde e pergunta: Senhor, por que que o Senhor não responde a minha oração? Porque não obedece o pastor e não dá fruto. Nunca vai ter uma oração respondida. Jesus está falando isso, e se você ler o contexto todo, quem me conhece, a minha oratória, a minha pregação, eu não gosto de pregar com versículo isolado, eu prego com contexto. Se você ler o contexto todo, de João capítulo 15 todo, já começa assim, ó. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E ele continua dizendo: vocês são os galhos, e eu sou a videira. Todo galho que está em mim dará fruto, mas o galho que não estiver em mim não dará fruto. Ao contrário, secará e só servirá para ser jogado na fogueira. Mas se você permanecer em mim, eu permanecerei em você. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu virei e farei morada em você. E o meu pai também fará morada em você. Vocês serão meus discípulos se obedecerem meus mandamentos. Se obedecerem meus mandamentos. Agora olha só que tremendo. Josué, ele espiou a terra. Ninguém conquista o que não vê. Foi ele e 12. Ele mais 11. Os 12 de Moisés. Quem eram os 12 de Moisés? Até Jesus teve 12. Moisés teve 12. Lembra que eu falei da prefiguração? Um dia tinha uma fila enorme para Moisés discipular. A Bíblia diz que o povo não andava. Quanto mais problema na igreja, mais dificuldade a igreja tem para caminhar para aquilo que Deus tem. Por isso que o diabo quer botar confusão de um irmão com outro, Quanto mais problema, a igreja cresce menos. Porque quanto mais problemas tem, menos pessoas no foco, evangelizando, consolidando, ganhando alma tem. A Bíblia diz que Moisés ficava na porta da sua tenda de 6 horas da manhã às 6 da tarde atendendo as pessoas. Então o seu sogro, Jetro, olha e diz: você é louco, você vai morrer nesse deserto, vai matar o povo junto contigo. Separa 12 homens, capitão de 100, líder de macrocela de 100, líder de macrocela de 500, líder de macrocela de 1000, homens que têm capacidade para discipular 100, outro que tem capacidade para discipular 250, outros 1000, e divide as tarefas. Os casos mais difíceis, Moisés, você traz até você. Levanta pessoas para discipular o povo junto contigo. Esse é o papel dos 12. Discipular a igreja junto com o pastor. E as coisas mais difíceis vêm até o pastor. Isso facilita para a engrenagem, a igreja arruma, a igreja vai crescendo, vai tomando rumo. Quem está entendendo? Agora olha só que tremendo. Moisés diz para os 12 dele: vai espiar a terra. E 10 voltam com relatório negativo. Vocês conhecem a história? Ah, tem gigante. Ah, tem muralha. Ah, nós somos como os gafanhotos diante deles. Moisés trouxe a gente para morrer. O deserto não matou a gente, mas esses gigantes vão matar a gente. A Bíblia diz que Josué e Caleb vieram com um cacho de uva enorme, pendurado num pedaço de pau. Trazeram nas costas e jogaram diante de Moisés e falaram: Moisés, meu líder! Tem gigante sim, tem muralhas enormes de Soraguim, muralhas de quase 3 metros de largura. Tem, mas olha também o fruto que tem nessa terra. Tem conquista. E esses gigantes serão como pão para os nossos dentes. Pode dar outra salva de palmas para o Senhor? Os 12 são aqueles que quando se levanta gigante no meio do povo e olha e diz assim: pastor, nós vamos conquistar o território, porque esse gigante vai ser pão para os nossos dentes. Aqueles que abrem um caminho. Josué abriu o caminho para o povo passar. Os 12 é aquele que abre o caminho, facilitador de caminho. Não é aquele que fica botando peso em cima das pessoas, impedindo as pessoas de alcançar seu objetivo. Botando peso de religiosidade, botando cobrança excessiva em cima das pessoas, impedindo as pessoas de caminhar. São facilitadores. Agora a Bíblia diz que Josué, quando ele chega no Jordão, ele dá uma ordem ao Jordão, o Jordão obedece. Por que o Jordão obedece à ordem de Josué? Porque Josué deu fruto e era obediente. Se você der fruto e for obediente, pode pedir o que quiser, ele será concedido.
O princípio não muda em tempo e estação. Deus é Kairos, é um tempo eterno. Obediência é obediência antes ou depois de Cristo. E o princípio bíblico é eficaz antes ou depois de Cristo. Então, quando Josué chegou diante do Jordão, a água do Rio Jordão teve que secar. A água fala, a natureza comunica uma com a outra, irmão. A Bíblia diz que o mar vai se revoltar contra o ser humano. A natureza não ouve a minha voz, a tua voz, mas eles falam com eles, porque eles conhecem o Criador deles. Vamos secar. Eu fico imaginando a água do Jordão dizendo, vamos secar, porque quem falou é um obediente e ele tem fruto. Quando Josué jogou aquele cacho de uva em cima de Moisés e disse, toma meu líder, o fruto. Jesus disse, eu sou a videira. Tu conhece alguma videira verdadeira que morreu pendurado na cruz, numa madeira? Quando Josué e Caleb trouxeram aquele cacho de uva pendurado no madeiro, estava apontando para a crucificação de Jesus. Porque nós temos que dar fruto segundo a Deus, segundo a vontade soberana de Deus. Agora você pode dar outra salva de palmas, Senhor. Toda geografia conhece você. Uma geografia tem que te respeitar quando você entra nela. Se você é obediente, dá fruto, quando tu entra na tua casa, aquela geografia espiritual, ela se comunica. Sabe por quê? Tem principados que guardam as geografias. Principados do bem e do mal. Principados ortogados por Deus e pelo reino das trevas. Eles se conhecem, eles se veem. E toda a geografia espiritual conhece um homem de honra. Quando eu entrei esses dias, foi eu e pastor Elcio lá em Inhaúma. O apóstolo Alexandre já me ligou umas 2 vezes só na vida dele. Acho que uma vez só que ele me ligou. Nunca me ligou. Quando nós pisamos lá em Inhaúma, né? Nem passamos na porta da igreja dele, mas quando nós pisamos em Inhaúma, meu telefone tocou. Quem? O apóstolo Alexandre. Apóstolo Davi, o senhor pode vir pregar aqui, vou fazer um congresso sobre honra. E eu vou abrir para outras igrejas, eu quero fazer para a minha igreja também, vai ser num dia oficial de culto. Você pode vir pregar? Já me chamou. E na segunda-feira vai ter uma reunião, um conselho de apóstolos. O senhor pode vir trazer uma palavra também? Quando eu pisei na geografia, a geografia comunicou ele que eu estava lá e ele lembrou ele de me ligar. Meu irmão, eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em coincidência. Os anjos que regem aquela geografia sopraram no ouvido dele o meu nome. Lembrou ele o meu nome e ele me ligou. Porque eu entrei numa geografia. Agora, quando você entra na sua casa, na geografia que Deus te confiou, talvez o teu nome seja vergonha, porque você nunca obedece nada e nunca dá fruto. Você diz para o diabo sair de dentro da tua casa e ele não sai. Teu filho não se converte, seu marido não se converte, sua mãe não se converte. Você não governa nem a geografia que você está inserido, porque o teu nome no reino do Espírito é estéril e desobediente. Todo líder de 12 que vai ganhando alma, ele obedece em tudo. Fulano vai consolidar, ele vai. Vai pregar, ele vai. Faz isso, ele faz. Ele não questiona nada. Mas quando ele vai ficando maduro na fé, daí que vem a palavra maduro, né? Mal e duro. O coração dele vai ficando duro, ele acha que vai conhecendo a Bíblia mais que todo mundo, começa a questionar uma coisa ali, começa a questionar outra coisa aqui, aí ele começa, já não vai ganhando mais alma igual ganhava antes, vai perdendo o território, vai perdendo o discípulo, vai perdendo tudo. Sabe por quê? Porque a geografia vai expelindo os seus frutos que um dia você conquistou. Não adianta ganhar, tem que permanecer. Jesus disse, designei para ir e dar fruto, e que os vossos frutos permaneçam. Só consolida o fruto quem é obediente. Você ganha teu marido não permanece na presença do Senhor, porque tu não é obediente. Você ganha tua esposa para Jesus. Uma luta, ganhou. 3 meses que a pessoa está na igreja, começa a cobrar, falar besteira. A pessoa não reconhece nada. A pessoa mudou. Não mudou nada. Só crítica. A pessoa volta para o mundo de novo. Não consegue obedecer em nada. Não retém os frutos. Olha para o teu irmão e diga, obedecer é melhor do que sacrificar.
Adão perdeu sua geografia, ele foi expulso do Éden, porque desobedeceu. Toda vez que você obedece, você conquista uma geografia. Toda vez que você desobedece, você é expulso daquela geografia. Porque você não é mais autoridade ali. Você tem que entrar na geografia, a geografia te conhecer. Sabe por que no teu trabalho você não é promovido? Já era para ser gerente há muito tempo, não é? Porque você é desobediente, a geografia não te ouve. Tu não tem voz de autoridade na geografia que você está. Tu não obedece o teu pastor, tu não obedece o teu gerente, tu não obedece ninguém. Você não governa a geografia que Deus te colocou. Agora chegou um novo tempo para essa igreja e para o povo dessa igreja. Um povo que vai caminhar como um exército. Sabe o que é isso? Obedecendo ordem, como um exército. Pode questionar no tempo que você tem que questionar. No tempo de obedecer, tem que obedecer. Ninguém quer roubar o teu cérebro e colocar uma massa, uma slime. Ninguém quer. Mas no tempo de dificuldade, obedece. Siga a voz de comando, porque você vai rumar. Deus vai te nortear para o teu futuro. Muitas pessoas têm até um destino, mas eles não se encontram no seu destino, porque o seu comportamento está desalinhado com o seu destino.